Olá, eu sou a Paula Bobroff. Eu sou o Guilherme Potenza e juntos fazemos parte do time de Venture Capital aqui do BZCP. Bem-vindos ao nosso B2Z Insights, a nossa série de conteúdo feita especialmente para o ecossistema de tecnologia no Brasil. Hoje vamos começar com mútuos conversíveis. Espero que gostem. Nesse primeiro episódio, vamos explorar as dívidas conversíveis, um mecanismo estratégico de captação de recursos, especialmente utilizado nas fases iniciais de uma startup. Vamos entender o que são, quais as vantagens e os principais pontos de atenção. Então, o que é uma dívida conversível? É essencialmente um empréstimo feito por um investidor a uma sociedade, com a possibilidade de converter esse crédito em participação societária. Essa conversão pode ocorrer a critério do investidor ou ser obrigatória, dependendo dos termos do contrato. Caso a conversão não ocorra dentro de um prazo determinado, o valor deverá ser devolvido ao credor, com juros e/ou correções monetárias previamente acordadas. No entanto, na prática, é muito pouco comum que uma companhia devolva os recursos ao investidor. Temos aqui dois motivos. O primeiro é que a maioria dos investidores que realiza esse tipo de aporte entende que se trata de um investimento de altíssimo risco, em que a Power Law, ou a Lei de Potência, determina que poucas companhias darão os maiores retornos aos seus investidores. Ou seja, como exemplo, é provável que um investidor anjo com um portfólio de 10 empresas consiga ter um alto retorno em apenas uma delas e perca parcial ou totalmente os valores investidos nas outras 9 empresas. O segundo motivo é a estrutura jurídica, comumente encontrada em que o insucesso do projeto não significa que a empresa ou o fundador ficariam endividados ou teriam que devolver os recursos. Um dos métodos mais comuns é estipular que o investidor, ao final do prazo do mútuo, precise optar entre converter ou ceder o seu crédito perante a companhia ao fundador pelo valor simbólico de R$1, abrindo, portanto, mão de qualquer recebível. Mas afinal, por que esse modelo é tão utilizado? Um dos principais atrativos é a agilidade e flexibilidade. Em geral, a empresa está em estágio muito inicial, com a governança ainda inexistente ou em desenvolvimento. Seria muito penoso ao fundador gastar meses negociando e implementando regras de governança complexa com investidores no contexto de um investimento ainda pequeno. O foco dos fundadores nesse momento deve ser na operação e no crescimento da empresa. Vale lembrar que, nesse estágio, a aposta dos investidores é principalmente no time fundador. Muitas vezes sequer existe um produto, e como a governança será efetivamente negociada e implementada na primeira rodada de equity, o fundador deve evitar conceder direitos excessivos nesse momento ainda nascente da companhia. E os contextos são diferentes. Uma captação via mútuo conversível com Friends and Family, em que o dinheiro é aportado na confiança extrema na figura do fundador, é diferente de uma rodada feita também via mútuo conversível, mas com investidores profissionais e institucionais, que exigem e precisam de direitos e proteções adicionais, que inclusive decorrem das normas que os regulamentam. Além disso, o valor sendo captado também importa. Se estivermos negociando pela companhia um mútuo conversível de milhões de reais, com uma grande corporação, por exemplo, os direitos que serão concedidos certamente serão mais amplos do que numa rodada de milhares de reais feita com algumas pessoas físicas do círculo íntimo do fundador. Seguindo adiante, já para o investidor, o modelo também é atrativo porque ele entra como credor e não como sócio no contrato social da limitada. Isso reduz o risco e exposição do investidor, que muitas vezes poderia se ver exposto a situações de desconsideração da personalidade jurídica da companhia em matérias trabalhistas ou consumeristas, por exemplo. Assim, na prática, o risco do investidor fica limitado à capacidade da sociedade de devolver o valor emprestado, caso a dívida não seja convertida em participação societária, e não as dívidas trabalhistas da companhia, por exemplo. O contrato de mútuo conversível vai prever os termos e condições do investimento, especialmente o valor do aporte, o valuation e as regras de conversão e do cálculo de recebimento do equity, além da classe de ações a ser recebida pós-conversão. Investidores institucionais em rodadas com altos valores costumam também exigir alguns direitos mínimos, como direito à informação, direito de preferência, tag-along, vesting schedule do time fundador, dentre outros. Outro ponto estratégico é a obrigatoriedade da conversão na rodada de equity. Essa cláusula é essencial, porque a conversão de todos os títulos conversíveis costuma ser exigência dos novos investidores, que querem paridade de condições e um único acordo de acionistas regulando todos os direitos e obrigações. Um último comentário que é muito relevante. Quando o investidor é uma pessoa jurídica brasileira realizando mútuo conversível com a sociedade, haverá incidência do IOF. É bastante comum que isso passe batido pelos envolvidos na operação. Toda essa flexibilidade e segurança, tanto para quem investe quanto para quem empreende,
tornou esse instrumento fundamental para o ecossistema de Venture Capital no Brasil. Obrigado por nos assistirem, e não percam o próximo episódio da nossa série B2Z Insights, em que vamos explorar o SAFE, uma alternativa de investimento cada vez mais popular no mercado de Venture Capital nacional.